Boa noite para quem está chegando aí. Oi, Vivi, tudo bem? Boa noite. Aqui o pessoal já vem entrando, já vamos começando. Estava acabando a última sessão da turma 1 da Vortex, por isso que estamos aqui agora trazendo para vocês como a medicina simbólica pode mudar o rumo dos atendimentos, dos seus pacientes, dos seus clientes, em relação à melhoria muito significativa de resultados, tanto em relação a condutas quanto em relação a realmente ter os ganhos mesmo, né? Por quê? Por ser um diagnóstico mais assertivo, ser um profissional mais acordado, mais esperto em relação. Vivi, tudo bem com você? Quer falar alguma coisa? Tá com o fone ligado? Fica à vontade, tá? Eu já vou trazendo para vocês o quanto a gente realmente, com a nossa parte profissional atual, ativa, está realmente ajudando os nossos pacientes, né? Essa acho que é a primeira grande pergunta, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para poder explicar para vocês como eu descobri isso, como eu otimizei isso no meu atendimento e acho que pode ajudar muito quem está aqui também. Ah, tranquilo, Vivi. Tem problema nenhum, mulher. Imagine. Escuta, me conta de onde você é, o que você faz, com o que você trabalha. Me conte aqui no nosso chat para eu entender qual a tua área de atuação, dentro da parte terapêutica, da saúde, etc. Para a gente entender um pouquinho. Não tem problema não, tranquilo. Esperar mais um pouquinho, o pessoal deve estar chegando, né? Porque eu, como disse, me atrasei um pouquinho aqui. A psicóloga indiana, maravilhosa, de Santos, seja muito bem-vinda. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder dar início, né? As pessoas entenderem do que se trata, né? De como a gente pode, talvez, aí ajudar muito e muito mais e muito melhor os nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm sintomas crônicos, né? Sintomas recorrentes. Foi através dessa dessa demanda, né, que chegava para mim, chegava com cada vez mais frequência nos últimos 5 anos, é que eu comecei os trabalhos dentro da medicina simbólica. Na verdade, de uma maneira empírica, isso começou comigo própria, eu sendo a paciente número 1, entendi isso para mim, entendi através dessa história, já vou contar para vocês um pouquinho mais aprofundadamente, e aí eu consegui trazer isso para os pacientes em um método, né? E aí consegui replicar e ver o resultado neles, nas doenças físicas mesmo, né? Dentro de sintomas mesmo, tá? Então, é como eu disse, o quanto que a gente ajuda mesmo nossos pacientes ou clientes, né? Porque a gente faz, a gente executa aquilo que nos colocaram, que nos ensinaram na graduação, na pós-graduação, no ensino, né? No ensino à distância presencial, etc., na residência, para quem no caso é médico, né? Isso tudo foi trazido para nós de uma maneira muito concreta, mesmo a parte psicológica, né? Acho que você pode dizer, contar para nós aí dentro da faculdade de psicologia, porque eu sei que tem muitos mentorados que também vêm dessa área, né? E o que que acontece? A gente chega num dead end, né? A gente chega num muro em um determinado momento com aqueles pacientes, né? Principalmente aqueles que não estão prontos ainda para essa próxima etapa, para esse próximo momento. Só que aquela história, né? O paciente vem te procurando com uma queixa, né? Exemplo aqui, uma queixa física, um sintoma mesmo, né? Ele já foi em 1, 2, 3 profissionais, ele já fez os exames clínicos, e aí, né, chega mais uma vez para você com outra endoscopia, exemplo clássico meu aqui, né? Com outra endoscopia, com gastrite que vai e vem há 3, 4, 5 anos, e, dona Fulana, seu exame não tem nada, a endoscopia não tem nada, no máximo a endoscopia tem uma gastrite xixelenta lá, para dizer que tem alguma coisa, né, para endoscopista não passar vergonha, né? Só que o quadro continua, a dor continua lá, né? E aí o que acontece? Ah, então vamos passar um remedinho aqui, um remedinho ali, passa a primeira, segunda, terceira linha. Gente, isso não só em relação à gastrite, em relação a qualquer sintoma recorrente. Quantas vezes vocês já viram, por exemplo, pacientes deprimidos, pacientes com depressão, e que estão usando a terceira, a quarta, quinta linha de medicação, ou às vezes pacientes que chegam pra gente com 5 controlados, por exemplo, um para dormir, um para acordar, um para ansiedade, um para sair da bipolaridade. Então, assim, acaba sendo assim, um monte de band-aid para resolver uma hemorragia, entre aspas, né? Ou seja, não vai resolver nada, no fim das contas. E por quê? Porque nessas situações de recorrência, de sintoma,
A causa, o Pedrópolis às vezes não está no físico, né? Existem outros níveis que precisam ser desbloqueados, investigados nesse paciente, para que a gente consiga achar a raiz desse sintoma recorrente. Seja ela uma raiz mental, que seria então, o primeiro nível físico, né? O segundo nível, o nível mental, ou um nível conectivo, de campo mesmo, de frequência mesmo, tá? Aí você vai perguntar assim, ah, cara, mas você está falando isso como médica? Sim, estou falando isso como médica profissional há 21 anos, que atendo pessoas praticamente todos os dias há 21 anos de formação cirúrgica, ou seja, já achei que a solução era ir lá, abrir, tirar com a mão e resolver. Algumas vezes era sim, porque era uma questão anatômica e tudo mais, mas muitas vezes não. E aquele paciente voltava depois de um tempo com sintomas semelhantes, parecidos, ou até o mesmo sintoma, mesmo tendo sido operado, mesmo tendo concretizado a operação química. Então, ou seja, aquilo começou a me intrigar muito. E depois, mais pra frente na minha vida, eu mesma fui paciente, né? Por anos consecutivos com uma dor cervical que não largava de mim de jeito nenhum, né? E eu não tinha diagnóstico de nada, porque fazia ressonância, fazia exame, fazia até infiltração e não tinha nada, né? Não tinha nada. Mas o que que acontecia? Meu trabalho literalmente era o trabalho da espada por quase 20 anos da minha vida, né? Bisturi na mão, meu trabalho era na espada, no masculino, né? E isso estava me adoecendo. Isso aqui era um ânimo negativo aqui na minha cabeça, aqui, ó. Pare. E eu não entendia nada disso. Então, o que acontecia? Sofria, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar isso e entender a conexão desses sintomas com o que a psique está falando para a gente, e qual é o ponto a ser trabalhado, que ponto eu preciso melhorar? Ah, é esse. Largue a espada, né? Tanto que isso aconteceu primeiro no simbólico e depois aconteceu. Por quê? Porque eu vi que essa missão era muito maior. Tinha muito mais gente que precisava entender isso, escutar isso e compreender isso através dessa ajuda sutil e não só na concreta, né? Meu trabalho no concreto já não estava mais dando muito jeito, né? Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, primeiramente, né? Sendo a primeira cobaia desse método da medicina simbólica. A partir do momento que eu consegui entender essas conexões, né, do nosso sutil com os sintomas aqui, eu comecei a desbloquear, né, a liberar esses estigmas de dor, melhorei muito, e a partir disso que começou, eu comecei a entender que talvez tenha um caminho aqui. E talvez esses pacientes que estão chegando para mim mais e mais desse jeito, eles precisem, talvez, de alguém que investigue para além do laboratorial, do exame de imagem, e diga que não tem nada, ou dê o mesmo remédio, e esse paciente vai para casa e volte, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho estruturado nesses níveis de investigação, físico, mental, conectivo, de campo mesmo, nesses pacientes que chegavam para mim. Isso há quase 5 anos atrás, no offline, né? E a partir do momento que eles começaram a demonstrar melhoria também, por conta do entendimento da psique, entendimento das operações alquímicas que ali aconteciam, comecei a traduzir isso para esses pacientes, as coisas começaram a ir tomando outro rumo, né? Até que chegou o ponto em que eu já estava com esse conhecimento mais aprimorado, e aí eu tive um sonho, né? E esse sonho que eu tive, eu já entendia disso, né? Então, nesse sonho, resumindo só para vocês, eu atendia nesse lugar que eu estava trabalhando por último, que era um laboratório alquímico mesmo, para medicina simbólica, né, já no offline, e chegava uma paciente gestando, bem no final da gestação, a barriga estourando, né, nua, ela chegava para mim, doutora, venha comigo, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu falei, mulher, você não pode sair assim, você tá para ganhar um neném, tá. E ela me pegava na mão, a gente andava numa estrada de terra, uma estrada bem barrenta, né, assim, população pura, né? E chegava até um lugar que parecia né, só que era do mesmo barro. E lá em cima daquele muro tinha um portão de aço. E ela olhava assim, falava, a gente precisa chegar lá. Eu falei assim, mulher, mas não tem como você ir, você tá com essa barriga assim, tá. De repente, sonho, né? Já estamos lá dentro. Esse lugar, lá dentro desse portão, era uma biblioteca antiga, medieval, madeira escura, em volta, vários livros. E aí eu já estava sozinha, num cantinho assim, e aí uma mesa retangular do meu lado, e um homem e uma mulher conversavam. Um homem, meia idade, mais ou menos meia idade,
E uma mulher de cabelos negros, essa mulher já tinha aparecido para mim outras vezes, em outros sonhos, ela parecia bem uma instrutora, e aí ela conversava com ele e falava assim, pode entregar para ela está pronta. E o que que ele fazia? Ele me entregava algo dobrado, que eu pegava e via, era algo cinza, e então eu abria aquilo e era uma capa cinza com uma mandala no capuz. E aí, próxima parte do sonho, tô eu de volta no lugar que eu estava atendendo, mas eu atendia de capa, com a capa no capuz. No dia seguinte eu falei assim, entendi. E aí eu abri a medicina simbólica, o canal do Instagram. Então, pra vocês entenderem, as coisas foram acontecendo comigo e o chamado veio vindo, eu fui entendendo, encaixando essas peças do quebra-cabeça. E naquele momento eu sabia, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trazer esse conhecimento para cá e ampliar isso, primeiramente, o primeiro ano ali para pacientes, né? E aí isso veio se estruturando e tantos resultados positivos vieram acontecendo disso que eu consegui deixar isso estruturado de maneira a poder ajudar e ensinar outros profissionais que queiram pegar esse drive, esse DNA da medicina simbólica e trazer para o seu setting terapêutico, né? Para você poder trabalhar com isso. E junto com isso ainda, claro que além da parte sutil, óbvio que eu tive que ter muito estudo e muito aprendizado no concreto de como implementar isso de uma maneira factível no online, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Eu consegui trazer o modelo de negócio que a gente utiliza hoje e que hoje eu trabalho exclusivamente aqui no online. E esse modelo em 1 ano e meio já foi responsável por múltiplos dígitos para a gente, de uma maneira leve, saí da CLT por último agora, nesse início do ano agora, ou seja, toda a minha transição foi de uma maneira tranquila. Por quê? Porque a gente conseguiu implementar um modelo que era factível para a gente realizar isso. Então, a gente tem esses dois pontos que são os pontos principais que eu trago para vocês aqui dentro da nossa formação Vortex, né? Vortex Chiron. E Chiron não é à toa, né, gente? Chiron é o curador ferido, né? É o arquétipo do curador ferido. Então, ou seja, ele propriamente tem a sua ferida, ele é condenado, né, ao ostracismo e a, entre aspas, a imortalidade, ele trata a sua própria ferida, né, ele é um centauro, renegado, né, trata a sua própria ferida, e a partir desse momento em que ele executa a melhoria, não a cura completa, mas a melhoria da sua ferida, ele vê um caminho aberto e as outras pessoas começam a vir a ele, querendo saber como que ele faz isso, como que ele cura. Então, as pessoas que chegam aqui, eu digo, elas não chegam à toa, né? Vocês estão aqui, mulheres, né? Raquel, Vivi, o pessoal que está vendo isso depois, vocês não estão aqui à toa, né? Isso é um chamado, isso é um chamado para que a gente possa amplificar essa mensagem e ajudar um número maior possível de pessoas dentro, cada uma, da sua seara, né? Raquel, tudo bem? Raquel, seja muito bem-vinda, tá vendo que você está aí agora. Depois me conta o que você faz, qual que é a tua seara, da onde você é também, para a gente entender. Tudo bom? Eu sou psicóloga, mas eu trabalho na Secretaria Estadual da Saúde, na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Uau! Então, eu trabalho formando profissionais para atuar na saúde mental no SUS. Nossa, mulher, que responsabilidade, hein? Uau! E que E maravilha! eu trabalho, eu fiz mestrado e doutorado, trabalhando espiritualidade, saúde e qualidade de vida. Olha só, que maravilha alguém assim que tem esse poço com a tua abertura aí para entender isso, para ver a importância disso. Que maravilha! Fica aqui, mulher, fica por aqui que você vai gostar disso aqui. Então, trazendo para vocês, gente. Como é que funciona, né, essa metodologia? Então, assim, como isso surgiu foi dessa forma, né? É aquela história, né? Tudo começa pela dor, né? Não foi diferente comigo, né? Começou pela dor, eu entendi isso, eu consegui resolver isso em mim, eu consegui amplificar isso para os pacientes ali no offline, eu vi o resultado com esses pacientes, resultados muito positivos. E aí acabou que eu tive esse sonho, que foi um sonho iniciático, né? Vocês são psicólogos aqui, vocês vão entender do que eu tô falando, foi um sonho iniciático, eu já entendi o recado no outro dia, e aí o que começou a acontecer? Um grande canal de fluxo começou a se abrir, né? Ou seja,
as pessoas certas chegavam na hora certa, do jeito certo, os pacientes que precisavam daquilo, e as coisas foram tomando esse corpo nesse ano e meio, e aí chegou no momento que eu vi assim, gente, isso precisa ser levado para mais pessoas, né? Assim, mais profissionais que têm esse chamado podem trazer isso para a vida deles, podem trazer isso para o setting terapêutico deles, e com isso eles podem melhorar muito também, talvez aí para aqueles, e para qual paciente? Para aquele paciente que é o difícil, né? Para aquele paciente de sintoma crônico, para aquele paciente que já foi 4, 5, 10 pessoas e nada resolve o problema. Sim, o problema dele está num outro nível, né, de entendimento. Ele está num outro nível de desbloqueio, né? E a gente fala, isso eu acredito piamente, eu tenho visto isso em todo esse tempo aí, da prática médica no geral e agora a medicina psicóloga. A base da cura psíquica, ela reside nesse entendimento e nas operações alquímicas que aparecem para a pessoa ali, seja nos sonhos, as sincronicidades, ou mesmo no corpo mesmo, que é o último degrau, né? E é onde 90% vem nos procurar, né? É no sintoma, né? Mas a chave da cura psíquica é essa conexão entre a operação alquímica, a fase alquímica que aquela pessoa está e o que aquilo está representando aqui no concreto. Então, se a gente consegue traduzir isso para eles e trazer a luz da consciência, claro, cada um no seu tempo, do jeito que consegue, mas consegue fazer eles enxergarem isso, nossa. Mas, gente, sem brincadeira, eu falo sem medo, Brasil, é cura na certa mesmo, é cura mesmo, sabe? É assim, é paciente que chegou para mim, do ponto de vista médico, agora falando, né? Com o ombro congelado, ou seja, né? Aquela, meu Deus, era professor, vai ser, não consegue mexer, nada. Cara, chegou para mim, começou a destrinchar o nó da espiritualidade versus o masculino, era o ânimos ali na cacunda de novo. Saiu da mentoria levantando o braço quase os 180 graus, de verdade, né? Eu não posso sair falando isso como propaganda na rede, né? Porque ainda não existe esse entendimento. Mas, para vocês aqui eu posso falar, melhorou, curou, né? Paciente com dor crônica, fibromialgia, né? Fibromialgia, né? Sem remédio, tô sem tomar remédio hoje. Tava tomando todas as linhas de medicação, sem tomar remédio. Paciente hepatopata, né? Com problema hepático, cirrose, de verdade. Não é que curou da cirrose. A cirrose, se materializada, ela não tem cura, mas a paciente, assim, ela estava na lista do transplante, ela estava ali, ó, na beirada, lá, assim, de tanta comorbidade, tanta descompensação que ela estava tendo. Ela fez esse caminho de busca, inclusive ela fez 2 vezes o ciclo comigo, da mentoria mais prolongada, né, da mentoria premium, que a gente fala, ela fez 2 vezes o ciclo comigo, ela saiu da lista de transplante. Ou seja, o BELD dela baixou tanto que ela saiu de prioridade. E aí, depois, o que ela fez? Ela viajou 40 dias para Itália, foi para Cachoeiros, imagine, a pessoa cirrótica, com ascite, que sangra. Então, assim, cara, é uma nova vida para essas pessoas, de verdade, não é exagero, né? Então, não sei como é que tá para vocês aí, como é que tá isso de recebimento desse tipo de paciente, gente? Pacientes com sintomas crônicos, como é que está sendo esse atendimento, essa receptividade para vocês? Contem para mim, se quiserem falar aqui no chat. Deixa eu botar o chat aqui para a gente conversar. Ou pode abrir o microfone, Raquel. Se quiser falar também pode abrir, não tem problema. A Vivi também, sem problema. Porque eu sei que isso é né? Deixa eu Como abrir. eu não atendo pacientes, né? Eu não tenho esta chegada aí, né? Sim. Mas como tu mesmo estava falando, né, de que eu não consegui te pegar a tua fala desde o início, mas tu fala que tu mesmo também estava, né, quebrada, o Kiron, que daí a pessoa se cura e daí cura os outros. Eu também tenho os meus problemas, né? Sim. Então, assim, de coisas crônicas, né? Então, assim, e como eu me interesso por espiritualidade, por toda essa questão, né? Eu nunca estudei Jung, mas eu gosto muito, então eu vi o teu, né, a tua chamada ali numa propaganda e resolvi, pelo menos, conhecer um pouco para entender um pouco melhor, né, a tua proposta, né? Com certeza, com certeza. E ajuda muito, muito, por quê? Porque a gente tendo, como eu te falei, é o caminho, né? A gente tendo esse entendimento para a gente melhora as nossas próprias
feridas, né? E isso se torna um canal de amplificação. Então, imagine você nessa posição que você está agora, entender isso para você, otimizar isso para você e poder depois levar isso aí. Nossa, meu, isso aí, olha. Ai, ai, é o que eu digo, é a base da psíquica de verdade. Eu acredito piamente nisso. Então, deixa eu mostrar para vocês, quero colocar aqui, para ver como é, para vocês entenderem como é que funcionam os nossos módulos, né? Como que a gente trabalha, como é que a Vortex trabalha, né? Como é que o que a gente aborda, né, nesse período. E também, se tiver alguma outra dúvida, vão mandando, tá? Aqui em relação ao chat, ou falando mesmo e tudo mais, tá? O que a gente aborda, então, dentro do nosso trajeto, né? São 2 meses que a gente vai ter, então, de aprofundamento nesses pilares da medicina simbólica para compreender como a gente pode utilizar isso, claro, óbvio para nós também, mas também para os pacientes, clientes, etc, né? Então, a gente tem, primeiramente, a gente entende o corpo e a neurobiopsicoendocrinologia, né? Essa, entre aspas, aqui, nova especialidade médica, que, na verdade, é a junção de 4 especialidades principais e que, na verdade, é assim, ó, para aquela pessoa que é o São Tomé, isso aqui tá vindo agora para dizer assim, ó, tá vendo isso, né? Você tá enxergando isso? É disso que eu tô falando, né? Do tipo, as reações, qual é a condução de mediação inflamatória, etc., que acontece no corpo da pessoa que acaba tendo os ditos, né, sintomas psicossomáticos, né? Então, aqui assim, ó, tá ali, ó, pá, a reação tá ali, né? Então, a gente trabalha um pouco em cima disso para entender as circuitarias neuronais, né? Circuitaria adrenérgica, circuitaria do núcleo accumbens, qual é a diferença entre uma e outra, né? Circuitaria adrenérgica, que vai fazer a gente, vamos dizer assim, constantemente ter liberação de mediadores adrenérgicos, pró-inflamatórios, cortisol, e isso vai causar mudanças no nosso corpo, primeiro, só fisiológicas, né? Só humorais, que a gente fala, né? Então, de endorfinas, na verdade não são as endorfinas aqui, são os citoquinas, mediadores proestamínicos e etc, né? Não vamos decorar isso aí, mas pra vocês entenderem, são esses mediadores que aparecem, né? Fator de crescimento e tudo mais. E, por outro lado, e isso aqui, né, antes de falar do outro lado, isso aqui faz com que haja manutenção de um estado inflamatório subclínico primeiro, depois clínico, e depois isso vem causar alterações celulares mesmo, e daí os sintomas se instalam e a doença se instala. Pô, Carla, então tudo começa na mente? Então, provavelmente sim, né? Não só na mente, mas às vezes é no campo, do campo vem para o mental, e do mental isso vem para o físico, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, padrões de sintomas e doenças que vão começar no mental e vão descer. Tem padrões que vão começar no campo, né? Conectivo, vão começar no campo, vão descer para o mental, e do mental vão vir para o físico, tá? Então a gente aborda tudo isso ao longo desses módulos para entender de onde que vem esse fio, né? Para fazer o que com esse fio? Daí a gente cortar esse fio, né? Já que é ele que está adoecendo, vamos tesorar, vamos fazer a separate, que a gente fala, né? Daí a gente está falando das operações alquímicas. Então, primeiro isso. Depois a gente vai observar a parte anatômica, mais aprofundadamente, né? A anatomia do corpo físico, as simbologias principais que existem nisso. Então, ou seja, os símbolos que vêm nos órgãos e sistemas acometidos. Aí, eu faço uma ressalva aqui, gente. Por quê? Muita gente me pergunta, mas isso é medicina genômica? Mas isso é medicina ayurveda oriental? Não, não é nenhuma delas, tá? Por quê? Porque o estudo simbólico disso provém de uma, vamos dizer assim, de uma ordenação. Então, a gente fala desde a etimologia, a parte histórica, a parte psíquica, a parte alquímica e a parte de terapêutica disso. Então, ou seja, existe uma ordem para todos os órgãos e sistemas que a gente traz descritos dentro desse módulo e a gente trabalha em cima disso. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, bem clássico. As dores articulares, né, que é o padrão, né, dor articular. A articulação, simbolicamente, traz para nós a operação alquímica da separação de crenças. A gente se separar de determinadas coisas, passar a espada mesmo, né? Passar a espada, passar a faca, em relação a determinadas crenças, contextos, pessoas, etc. Então, como isso se manifesta no corpo? Através de dores ou acometimentos inflamatórios
ou mesmo, por exemplo, no caso da artrose, né? Então, ou seja, as questões articulares, elas têm uma relação direta com essa operação alquímica. Então, na verdade, é mais ou menos por esse caminho que a gente trabalha os órgãos e sistemas. E esse entendimento, e claro, aí cada um deles vai ter algumas outras, né, alguns outros pontos a trabalhar, alguns pontos a especificar. Isso tudo já está gravado, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui já está gravado e já é entregue. A hora que você entra na mentoria, você já tem acesso a todos esses módulos agora, tá? E aí já vou passar as outras coisas. Então, além disso, terceiro ponto que é super importante dentro desse módulo, que é, olha eu levantando a própria mão, que é o biorritmo, né? É entender quais são, por exemplo, os teus melhores momentos relacionados a teu trabalho cognitivo, ao teu trabalho semiautomático, ao teu trabalho automático no dia a dia. Mas por que isso, Carla? Porque isso tem relação direta com como as suas circuitarias neuronais vão responder. Se você não respeita, ou pelo menos não conhece e tenta, vamos dizer, trabalhar dentro do teu dia, né, os horários, as atividades, dentro do teu biorritmo, o que acontece? O teu corpo vive em estado, como eu costumo dizer, em estado de sobrevivência, em estado de alerta. Ou seja, adrenérgico o tempo inteiro, cortisol o tempo inteiro, mediadores pró-inflamatórios o tempo inteiro. O que vai acontecer? Modificações primeiro humorais, depois celulares, os sintomas da doença, tá? Então, se você conhece o teu biorritmo, mas como assim biorritmo? Tem que entender se é matutino extremo, matutino, vespertino ou notívago. Como assim? Onde está o teu melhor horário, por exemplo, para as atividades cognitivas de fluxo, né? O estado de fluxo tão famigerado, né? Ele tem uma relação com isso, com o biorritmo, né? Então, se você compreende qual é esse estado, o teu corpo já vai entender que existe lugar para essa energia de criação e não só para luta ou fuga. Então, com isso, o que acontece? Teu corpo, naturalmente, ele já vai responder de uma outra maneira. E isso vai te facilitar o quê? Vai facilitar com que você amplifique, melhore, otimize a tua outra circuitaria. A circuitaria do núcleo accumbens, que é a circuitaria que trabalha com prazer, a recompensa, falando cerebralmente. Ah, mas como assim? É só fazer o que eu quero, o tempo inteiro? Não, já é um pouquinho mais além disso. É um prisma de visão diferente sobre a vida, né? Tem a ver com o prazer, e esse prazer tem a ver com o quê? Tem a ver com energia de criação, energia do feminino e intuição, né? Ou seja, é todo um trabalho que a gente começa aqui no concreto, mas que logo ali vai repercutir imensamente no nosso sutil e dos nossos pacientes, claro, né? Vai melhorar muito isso, né? Esse canal intuitivo. Aí, qual que é a diferença? Por que eu quero saber disso? O que a intuição vai me ajudar? Você abrindo esse canal intuitivo ou otimizando, amplificando ele, você vai otimizar muito a tua comunicação com o teu self, o teu eu maior, né? Ou seja, como é que eles comunicam com a gente, né? Mais corriqueiramente, né? Vivi tá aí vai saber, né? Através de sonhos, sincronicidades e sintomas. Ou seja, chega na última etapa, chega aqui pra gente, mas se você tem esse canal afiado, você vai pegar essa informação antes. Se você entende essa linguagem simbólica que a gente trabalha aqui, ó, né? Nesse módulo aqui, ó, né? Dos sonhos, conexões alquímicas, então a gente estuda isso também aqui dentro da formação. Se você entende isso antes, você consegue, por exemplo, traduzir para o teu paciente algo antes ou ajudar ele, né, nesse entendimento antes de que isso vire uma doença, por exemplo, ou antes de que isso evolua para tal situação, né? E mesmo tendo as respostas que esse paciente já vai trazer com ele, né? Então, isso tudo começa aqui, ó. Começa nesse módulo aqui. Não é à toa que existe essa ordenação aqui, tá? Então, a gente entende sobre, primeiro, entende a neuropsicoendocrinologia, entende essa anatomia simbólica, entende o biorritmo, entende qual é a importância disso para as nossas circuitarias neuronais. E aí a gente vem para o módulo 3, que vai ver o quê? Os sintomas, né? Os sintomas psicossomáticos, as origens. Aí aqui a gente tem várias coisas que vão trazer para nós informações importantes no sentido padrões, né? A gente tem padrões comportamentais,
padrões arquetípicos que vão nos trazer padrões de sintomas. Eu estava falando justamente sobre isso com as mulheres da formação da turma 1, agora, nessa última sessão, né? Padrões que são comuns, assim como a gente tem, assim, ó, aquele conjunto de sinais e sintomas que vão te dar um diagnóstico, né, da doença física, da doença mental, a gente tem padrões arquetípicos aqui, ou seja, padrões inconscientes que vão levar essa pessoa a padrões de sintomas característicos. E a partir disso você consegue entender daí o que eu preciso, vamos dizer assim, qual é o circuito que eu preciso quebrar ali, que essa pessoa precisa acessar para que ela entenda aquilo e ela quebre esse ciclo. E aí ela consiga sair daquilo ali. Ah, mas o remédio não faz isso? Não, o remédio ajuda, mas ele não resolve isso, né? Se a pessoa não entende isso, não tem como ir para casa. Então, ou seja, o nosso objetivo aqui é justamente dar esse guideline, né, que já basicamente é isso já, né, um guideline estruturado para que você consiga entender aonde essa pessoa está se enquadrando ali e qual é o intervalo que eu tenho ali para conseguir trabalhar com ela isso, né, aonde eu preciso chegar nela, para conseguir levar ela para esse lugar, para ela enxergar, para ela entender, e a partir disso ela, né, executar as operações, digamos aqui, porque acaba sendo isso, né, a pessoa acaba executando essas operações, tá? Depois a gente vai para um ponto crucial aqui, que são o quê? Isso é muito importante. Isso é a base de estruturação da medicina simbólica, né? São os níveis de investigação. Físico, mental e conectivo. Então, assim, isso é outra coisa que eu acho importante frisar dentro da nossa formação, para quem entra com a gente aqui. Por quê? Porque, ao contrário, assim, do que muitos também trabalham, fazem, tudo bem, cada um tem a sua maneira de lidar, né? Aqui na medicina simbólica, a gente coloca muito claramente isso. Se o paciente tem um sintoma para você, né, um quadro que te leva para um diagnóstico sindrômico, você suspeita que seja XYZ, a primeira coisa que a gente faz, que a gente orienta, que a gente trabalha, é a investigação do primeiro nível, físico. Então, primeiramente, chegou 50 anos, chegou uma dor epigástrica com 6 meses de evolução, ou nos últimos 6 meses incomodando, já teve quadros anteriores, 3 anos atrás, 2 anos atrás e agora, e não fez investigação ainda, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Investigação física, né? Laboratorial, endoscopar, ver o que está acontecendo. Pode ser um tumor? Pode, até pode. Então, primeiro eu tenho que saber se é ou não é, né? Então, primeiro, nível físico. Ah, não tem nada, investigação não deu nada positivo, né? Deu negativo. Exato, como psicóloga também, perfeito, exatamente, né? Tem gente que às vezes fica naquela assim, não, vamos já na homeopatia. Não, tá. Primeiro, nível físico. Investigou, excluiu, não tem nada, como o Vivi falou, perfeito, isso aí, psicologia, mesma história também. Não tem nada? Ok, agora a gente vai para os outros níveis. Então, mas isso eu preciso esperar isso para já investigar os outros? Não, né? Porque aqui a gente já consegue fazer as coisas simultaneamente, porque a gente já dá esse embasamento na formação. Você tem a anamnese física e você tem a anamnese simbólica, né? Você tem a propedêutica do concreto e a propedêutica do sutil aqui, né? Então, você já consegue ir, à medida que você vai, né, utilizando, aperfeiçoando, refinando, a gente já consegue ir fazendo as duas coisas juntas, você já vai enquadrando as duas coisas ali. Mas aqui está bem separadinho didaticamente para o entendimento, né? Feita a investigação nível físico, não tem nada, agora sim, vou para o nível mental. O que daí, então, geralmente? Gatilhos mentais, de uma maneira geral, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, aquelas pessoas que vão ter recorrência em formas de pensamento, né? Os pensamentos dotados de emoção e que vão suscitar respostas humorais. Resposta não é de humorais de humor, é humorais de tipo líquido mesmo, né? Vindo embora, mediadores, né? Pró-inflamatórios de uma maneira geral. Então, é aquela pessoa que fica, né? Ruminando na sua cabeça, que tem o boleto para pagar, que tem isso para fazer, tem as crianças para reeducar, que o filho não responde como ela quer. E o que acontece? Aquilo gera uma emoção na pessoa. E essa emoção gera uma resposta. E geralmente essa resposta é o quê? É uma resposta adrenérgica, quando é uma emoção, entre aspas, aqui, negativa, né? Então, raiva, preocupação, tristeza, né? O que acontece? O corpo, ele não entende isso direitinho. Então, o que ele entende? Risco de vida iminente ou não?
Ponto. É só isso que ele tem. Então, quando eu tenho uma situação de cronicidade, de, entre aspas, risco de vida iminente, seja o leão na porta da tua casa, seja o assaltante vindo para você, seja o boleto que você tem que pagar, seja a criança que está com problema na escola, o teu corpo vai entender do mesmo jeito. E aí você vai, então, entrar no mecanismo de sobrevivência, né? E, então, ou seja, a partir disso, o teu corpo primeiro, ele não tem nada, né, físico, né? Você vai ter o sintoma, não vai ter a doença materializada. Mas se você fica, por exemplo, 5 anos nessa pegada, né, direto, né, com, por exemplo, digamos assim, um desgaste no relacionamento na tua casa, um desgaste financeiro acontecendo, uma situação no teu trabalho que te incomoda profundamente, que você tem gatilhos por causa disso, dali 3 anos, isso pode virar uma úlcera assim, né? Porque existe uma ação parácrina que a gente fala, né? A dita gastrite nervosa, né? O que acontece? Se botaria adrenérgica bombando, existe o tampão disso, né? Existe o sistema tampão. O sistema tampão vai trabalhar através do sistema nervoso autônomo parasimpático. Aqui é o simpático agindo, adrenalina, que é o parasimpático, acetilcolina. Aonde que esse nervo, né? Qual é o principal nervo, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático? O nervo vago. Aonde que ele transita? Do ladinho do esôfago. Aonde que ele acaba? Lá no estômago, na pata de ganso, que a gente fala, né? A inserção dele com uma patinha. O que que ele faz? Quanto mais eu tenho estímulo adrenérgico, mais eu tenho tampão parasimpático funcionando aqui. Agora, esse tampão aqui, que é o nervo vago, que vai instruir, que vai produzir acetilcolina, que vai tamponar a adrenalina, que não vai deixar o teu coração, por exemplo, bater 350 batimentos por segundo até a fibrilação, o que que acontece? Ele tem uma ação paráquea, que a gente fala. Quando ele está inserido lá embaixo do estômago, o que que ele faz? Ele estimula a produção de ácido clorídrico. Então, a gente acaba tendo uma consequência, um efeito colateral desse tamponamento contínuo que vai, por exemplo, daqui 3 anos poder virar uma úlcera gástrica, um tumor. Isso é um exemplo, assim, né, um dos mais comuns do dia a dia aqui, tá? Então, você entender da onde vem esse gatilho, e não só olhar para a pessoa e falar assim, dona fulana, seu exame está normal, mas a senhora está com dor, eu vou dar para a senhora o omeprazol aqui, ó. E a senhora toma um mês, tá? A pessoa melhora um mês, passa um mês e meio, 2, aí volta de novo do mesmo jeito, faz outro ciclo, daí começa com Alzheimer, por causa do inibidor de bomba, aquela coisa toda, né? Então, ou seja, a gente aqui entendendo e achando essa raiz lá no segundo nível ou no terceiro nível, a gente consegue sinalizar para o paciente aonde que está o BO, né? Aonde que ele vai poder trabalhar em cima disso junto com a gente, claro, né? Então, com essa divisão fica muito tranquilo. Outra etapa importante aqui é a anamnese simbólica, que eu já falei, né? Então, além da parte concreta, trazer a parte simbólica. E aí, gente, a gente tem esse módulo aqui que é um presente, né? Em forma de módulo, não só para os pacientes, mas para nós próprias, né? Enquanto mulheres, enquanto a gente, né? Mulher aqui nesse momento de transição, de despertar, né? Por quê? Porque a gente observa que, assim, uns 80% pelo menos, tá? Das causas de sintomas crônicos que acometem as pacientes femininas, elas têm uma relação direta ou indireta com essa desconexão da nossa energia do feminino, sim, tá? Então, esse módulo, ele tem 4 masterclass, workshop, a cura pela jornada da heroína, assim, um primor isso aqui. E já tá tudo na plataforma também, para que a gente consiga entender primeiro, dentro do mais comum, né? Os sintomas do aparelho ginecológico, né? Então, o ovário policístico, a endometriose, a infertilidade, a menopausa precoce cada vez mais, os cânceres de mama cada vez mais precoces, né, nas pacientes. Gente, isso não é do nada, isso não é à toa, isso vamos dizer assim, são décadas de simplesmente embotamento dessa nossa energia de criação, dessa energia do chakra base, né? Aliás, do chakra sexual da Kundalini, né? Isso totalmente fechado, unido, claro que isso vai virar um problema, né? E isso está sendo uma chamada
para nós mulheres, né? Porque essa energia do planeta em ascensão, né? Isso eu acredito também, isso sou eu falando, tá? Mas essa energia do planeta em ascensão, ela só vai conseguir essa compleição com essa frequência da energia do feminino. Então, por isso, tantas mulheres mais jovens estão sendo chamadas, seja, né, pelo despertar, seja pela dor, para que elas saiam desse sobreviver e entrem nessa circularia do viver, né, que é a potência feminina plena em atividade, tá? Então, esse módulo, ele traz tudo isso, muito trabalho para a gente entender como conduzir, né, essas pacientes, como trabalhar isso nela, porque é muito difícil, né? A paciente chega para nós ali, olha, doutora, eu já fiz investigação, já tratei, já até operei endometriose e voltou. Sim, né? Concretiza a operação aqui, né? Faz a separatio, né? A cirurgia, né? Passa a espada, literalmente, mas a doença volta. Ah, por quê? Porque é inflamatória. Sim, é inflamatória, mas por quê? Porque persiste um padrão mental de desconexão, né? Então é bem complexo a gente poder trabalhar. Então aqui a gente tem tudo pormenorizado, né? No módulo 5, a gente fala então dos sonhos, da base de utilização dos sintomas. Isso é um braço importante de trabalho nosso aqui também, né? Não é de imediato, porque os pacientes geralmente eles começam a vir, eles não sonham, né? E aí quando eles começam, a gente começa a mexer nesses materiais, assim, explode a cabeça de tanto sonho que começa a vir, os downloads começa, né? Aí a gente vai abrindo esse canal intuitivo, os downloads começam a vir, vinha, e aí dali vem as respostas, né? Dali vem as respostas. Então a gente trabalha toda essa técnica e a simbologia que existe por isso, né? Aqui a gente usa o Jung, né? Jung e von Franz, principalmente os dois, né? E as conexões alquímicas do mesmo jeito, né? Os processos alquímicos e os processos de cura na psique, né? Eu digo para vocês, claramente eu vejo que aqui está a base. Aqui é a base da corrupção. É nisso aqui, né? Gente, então os módulos iniciais são esses. Além disso, a gente tem vários bônus, que eu vou já descrever eles para vocês, mas antes eu quero saber, faz sentido para vocês, gente, essa distribuição? Isso é algo que vocês falam, nossa, uau, isso aí é algo para mim, valeria a pena para mim, eu acho que, né? Faz sentido essa maneira de distribuição desse entendimento, desse conteúdo? A Vivi, sim, muito, joia. Né? A Raquel também, mesmo jeito, beleza. Então, assim, isso é a base, tá? Isso mesmo. Essa organização que, para quem lida com o sutil, às vezes é difícil, né, de trazer, né, de conseguir organizar esse etapa. Então, assim, essa formação, ela veio vindo justamente desse laboratório químico, desses 4 a 5 anos que eu tive ali fora, levando isso para os pacientes, né? Então, ou seja, trabalhando e lapidando o método, primeiro empiricamente, né, a partir de mim, depois a partir desse entendimento para eles, e depois lapidação disso, entendendo quais eram as trilhas de melhora que eles tinham naquilo ali, aí que a gente conseguiu estabelecer bem esses padrões mesmo, padrões de sintomas comportamentais, arquetípicos, o que a simbologia dos sonhos tem a ver com isso, o que está apontando na reta ali, qual é a próxima etapa, né, que vem para esse paciente, para poder traduzir para ele aquilo ali, que a resposta é dele, na verdade, né, mas isso já vem, a gente consegue traduzir isso como um canal para eles de uma maneira organizada, justamente, né. Então, isso é o princípio, a fundamentação. E aí, para essa turma agora que eu estou abrindo, né, que eu abro as vagas no dia de hoje, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem alguns bônus que são assim, ó, mais que a cereja do bolo, vou falar para vocês, né? Só isso aqui já dá uma formação, mas ainda tem esses bônus que são ó, maravilhosos. Primeiro, então, assim, como funciona, né? Então, esse material todo, esses módulos todos que eu falei para vocês, eles já estão na plataforma, estão disponíveis, ou seja, você acessa a plataforma, você já tem esse material de início. Mas, além disso, o que a gente tem? A gente tem 2 meses de formação, onde a gente vai ter sessões com hot seats quinzenais, que a gente vai trabalhar cada um desses pontos e, junto com isso, supervisão dos pacientes, etc. Ou da gente própria, né? Como falou Raquel, nota no osso, pacientes em cima. Então, sim, você próprio não tem problema, se quiser colocar, sem problema nenhum, a gente trabalha em cima disso, tanto que muitos sonhos das próprias alunas mentoradas vão no grupo de supervisão e é material de trabalho maravilhoso, né? Então, a gente tem, então, além desses hot seats, supervisões quinzenais, durante esses 2 meses,
A gente tem um grupo Tira Dúvidas, que é um grupo de supervisão. Esse grupo, ele funciona 24 horas, 7 dias da semana, ele tá lá. Então, ele fica aberto, né? Então, assim, é supervisão mesmo, né? Do tipo assim, tem um paciente X que tá com isso, tá com aquilo, manda lá, não tô sabendo qual é o negócio, onde é que eu destrincho esse nó, pá, manda lá, a gente vai trabalhar em cima, vai entender o contexto para ajudar na condução desse paciente. Ou, por exemplo, muitas mentoradas fizeram isso também, nessa primeira turma. Cara, olha, não é paciente, mas eu fiquei com isso, tarará, tô com uma situação assim, assim. Pode mandar, porque a gente vai trabalhar em cima disso. Isso tudo é material, faz toda a diferença para o aprimoramento, né? E esse grupo funciona 24 horas, às vezes assim, muitas vezes a gente não responde na hora, né? Então a gente tem que ter um hábito de até 48 horas para resposta, mas a maioria das vezes menos de 24 é respondido. E às vezes assim, eu tô no consultório com esse paciente, tô atendendo, eu tô com uma dúvida assim, 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 pode mandar, ou manda uma sireninha, uma bolinha vermelha, que a gente vai saber que é uma situação que você vai falar com ele naquele momento, então a gente já entra em ação daí para te ajudar, naquele momento assim que a gente vê isso, tá? Então, a gente tem, então, esse grupo, deixa eu colocar para vocês, esse grupo de supervisão, eles são 3 meses, né, tá? A gente tem 2 meses de sessões quinzenais e um terceiro mês integral de supervisão dentro desse grupo de WhatsApp, que a gente tem de funcionamento, tá? Então, contato direto comigo mesmo, comigo com o Abi, que trabalha com cultura com a gente, mas direto comigo nesse período dos 3 meses, né? Das 4, 8, 12 semanas, tá? Além disso, gente, a gente tem alguns módulos aqui que são, né? Isso faz parte da mentoria mesmo, mas agora eu falo dos bônus para vocês. Então, a gente tem esse bônus aqui, que é o Workshop Alquimia e Corpo, ele já está na plataforma também. Isso aqui só é uma riqueza de entendimento, porque ele fala da divina forma humana e da simbologia que desde a escolástica o pessoal trazia dentro das tábuas alquímicas. Então é maravilhoso. Você vê que os caras desde lá eles já tinham todo o nexo naquilo ali e a gente consegue conjugar isso com o que os pacientes trazem hoje de sintomas. Então, assim, muito profundo, vale muito a pena, tá? Além disso, a gente tem um módulo que também já está na plataforma, que fala da pediatria e a simbologia, com a Adriana Blanco, a doutora Adriana Blanco, que é colega minha, médica também, pediatra, também reikiana, né, fez Magnify Healing, tem toda essa parte holística associada no trabalho dela, né, e ela colocou, então são 3 aulas que já estão na plataforma sobre as doenças pediátricas e a simbologia disso, ou seja, ancestralidade junto, vários pontos, vários quesitos que são importantíssimos a gente entender, às vezes até para quem é mãe e tudo, nossa, ajudou muito, né? Além disso, a gente tem mais um bônus que também já está na plataforma, ministrado pela Fabiana Altman, psicóloga, também junguiana, especialista em trauma, né? Trauma psíquico mesmo, e ela fala, nossa, uma sessão maravilhosa sobre o trauma e o corpo, né? Então, ou seja, como o trabalho do MDR, dessas outras, né, estimulações que a gente tem, liberam o trauma do não verbal. Essa aula tá um primor também que ela deu e já tá na plataforma também, tá? Além disso, tem mais uma até que eu nem coloquei aqui, vou colocar agora, porque ele saiu do forno agora, que é o último workshop que a gente fez, que é o workshop Aprenda a Ler Seus Sonhos com a Med Symbol. Ele já está gravado, né, também. Eu só vou colocar ele na plataforma que eu vou disponibilizar para essa turma de vocês só aqui, né? Esse workshop também está maravilhoso do ponto de vista técnico, né? Técnica de interpretação de sonho, simbologia dos sonhos que vieram dentro desse workshop, mais de 2 horas e meia, já está na plataforma, já está gravado também. Primor de técnica também, para poder aprofundar nesse quesito, além da aula base que a gente tem dentro do módulo de sonhos, né? E para fechar ainda, tem mais um outro bônus que aí já fala do segundo pilar, né? E que a gente tem na última sessão da turma, que então, além da parte sutil do entendimento da medicina simbólica, a gente tem a parte concreta, né? Ou seja, a gente tem um módulo que também já está disponível com os pilares do modelo de negócio que a medicina simbólica implementou dentro do digital, ou seja, que eu trouxe para o digital, como eu estruturei o meu negócio aqui no digital para fazer com que hoje, 1 ano e meio depois,
Eu tenho me livrado da CLT e da biometria. Eu falo basicamente dessas duas coisas. Que é o quê? Eu consegui, através disso, fazer a transição de carreira, né, só para o online. E hoje, gente, eu trabalho de onde eu quiser, com a liberdade que eu, vamos dizer, considerar a melhor para mim, e trabalhando de uma maneira a entregar experiências para os pacientes, clientes, etc. Ou seja, não é lançamento, não, é um modelo de negócio mesmo. E a gente tem esses 4 pilares que são o posicionamento e arquetípica, e quem é daqui vai entender muito bem o que eu estou falando, posicionamento e arquetípica junto, segmentação, copy narrativa e mix de campanha e produto, ou seja, a parte concreta. É como a gente trabalha esse modelo de negócio para que você consiga, se você quiser, trazer o teu serviço completamente aqui para o digital. E como eu digo para vocês aí, ó, em um ano, eu saí de todas as CLTs, estou trabalhando só aqui, múltiplos 6 dígitos, ou seja, melhorou muito os resultados, tanto para os meus pacientes, quanto para mim própria, né? Quanto o resultado no concreto mesmo, né? Então, basicamente, essa formação, que eu digo assim, algo que eu estou, inclusive, quero até falar isso para vocês, estou pleiteando mesmo com universidades para a gente ter isso como curso de extensão mesmo, com certificação pelo MEC, tudo isso, né? Estou pleiteando agora para essa segunda turma. Então, acredito que até lá a gente vai ter isso. Não deve ainda. Retroativamente, a gente vai conseguir trabalhar isso também como curso de extensão. Então, ou seja, é um negócio que eu digo para vocês, mudou a minha vida, veio para ficar, eu acho, e quem tiver essa sutileza de trabalho, primeiro trabalho interno, né, gente, que é contínuo, não adianta, é constante, né? E ter esse material para te ajudar nesse trabalho interno e levar isso dessa maneira, como a gente fala, organizada para os pacientes, nossa, gente, isso aí mudou a minha vida mesmo. E assim como mudou a minha vida, quero muito que mude a vida das pessoas que têm esse chamado para chegar até aqui. Porque, como eu digo, eu não acredito em coincidência, né? Estudando como eu acredito mesmo no chamado, no despertar mesmo, né? Então, explicar para vocês, gente, todo esse pacote, todo esse dispositivo, essa formação, em teoria, gente, o valor original dela é o valor de R$ 6.795. Mas, nessas primeiras turmas que eu estou fazendo, eu tenho a turma 1, a turma de transição e a turma 2. Esse valor vai sair por R$ 2.975 ou 12 vezes de R$ 297. E isso dá para fazer no cartão, dá para fazer em 2 cartões, depois tem na plataforma, tem todas as possibilidades, tá? De otimização para vocês. Com esses bônus, gente, que eu tenho aqui, com esses bônus que eu estou trazendo para vocês, a gente tem a possibilidade de fazer as matrículas da turma até amanhã, tá? Eu vou deixar isso aqui, por quê? Porque eu vou liberar para a turma 1 e vou liberar para essa turma 2. Todos esses bônus com o workshop, tá? Aí, a partir de amanhã, o que acontece? Pode entrar na produção? Pode, né? Vai estar no timing aí para a próxima sessão, que vai ser daqui uma semana, na quinta-feira, mas aí eu já não consigo ter todos esses bônus, né? A gente só consegue manter o bônus do modelo de negócio. Agora, eu digo para vocês, o material que tem nesses outros ali, nossa, é primoroso, principalmente para que você consiga, primeiro, elevar o nível do atendimento e trazer isso, fazer disso algo único para você, porque quase ninguém está vendo essa necessidade. Quase ninguém está enxergando o que realmente está chegando na nossa frente, em relação aos pacientes, em relação aos clientes, né? E mesmo em relação a nós próprios, né? Porque às vezes a gente está nessa etapa, a gente está despertando, e se você tem, né, a guiança e algo bem organizado, uma vez que a gente você já tem a familiaridade com isso, né? Com essa didática, com a organização, nossa, isso acelera a nossa liberação em muito tempo, né? E além disso, em relação mesmo à parte concreta, né? Isso trouxe para minha vida liberação de sintomas. Hoje praticamente eu não tenho dor. Eu tomava remédio todo dia, gente. Eu tomava anti-inflamatório todo dia, durante ali uns 4 anos. Já gastrite, né? Todos os planos, né? Da medicação, da medicalização, né, do sintoma. Até chegar na conclusão. Hoje eu não tomo mais remédio, praticamente. Não tomo mais remédio para dor, muito remédio. E quando eu tenho dor, eu já sei.
Quando eu tenho essa dor aqui do lado esquerdo, que é essa dor aqui do ânimos, né, negativo, eu já sei, entendi, já sei o que eu tô fazendo aqui demais, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu voltar para o meu feminino, né? Tô largando a espada agora, né? E aí a gente vai equilibrando essas energias, que acho que é o grande X da questão, né? Agora me contem, gente, faz sentido para vocês isto? Pode ajudar vocês? Tem dúvidas? Alguma dúvida em relação à formação, em relação a sintoma, em relação a ações? Podem mandar aqui no chat pra gente, tá? Esse link é um link que vai funcionar, funciona até amanhã. Se tiverem alguma coisa, ou pode falar, né? Quer o que tá com câmera, vive se quiser também, sem problema. Eu tenho, assim, uma dúvida com relação a que, como, por exemplo, eu não sou médica, eu não tenho tanto essa parte, assim, bom, que tu falou eu até compreendo porque estudei algumas coisas, mas não tenho no todo onde é que passa, onde é que não passa, né? Tu disse, vai do lado do esôfago, porque não sei o quê. Eu acho que esses tipos de conhecimento talvez façam falta para quando a gente for ter que investigar o físico, né? Aí como é que se faz? Tem que recorrer a algum colega que investigue o físico da pessoa, e aí a gente vai ter os resultados, e a partir daquilo a gente vai interpretar com relação ao que a gente entende daquilo ali. Exatamente, em É isso? relação à simbólica. Exato, exato. Que é o que acontece, até a Vivi falou ali, né? Que é o que acontece em relação à própria investigação física, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu que sou médica, né? Já tenho essa parte do concreto, investigação do concreto e tudo mais. Então, eu posso fazer, já posso, claro, né? Então, assim, vou pedir, vou isso, vou aquilo. Não, mas eu sou nutricionista. Por exemplo, a gente tem nutricionista nessa primeira turma. Nutricionistas, psicólogas, veterinário, inclusive tem, né? Que tem esse olhar para o bichinho e para o cuidador maravilhoso, né? Praticamente ninguém vai ter isso aí, então ela está muito à frente disso aí, né? Enfermeiras, né? Então, o que acontece? A primeira parte física para investigar, sim, se eu não sou, por exemplo, se eu não sou médica, eu preciso de uma investigação médica para aquilo, claro, vou recorrer ao especialista, vou mandar e tudo mais, mas o que eu já vou fazendo? Eu já vou trabalhando a parte simbólica, eu já vou entendendo, ok, entendi, tem uma suspeita, vamos colocar um outro sintoma aqui, ó, da Vivi lá. Tem uma suspeita de depressão nesse paciente que tem, né? Eu tenho certeza que ele tem esse diagnóstico, mas eu preciso ver, por exemplo, se ele não tem um tumor subjacente. E isso é algo síndrome paraneoplásica, por exemplo, né? Eu suspeito, que além de ele ter esses sintomas, ele tem a fraqueza, mas ele tá anêmico, pouco, ele tá muito pálido, né? E ele tem alteração no intestino lá. Ok. Então, o que acontece? A Vivi já entendeu que existe um quadro ali, mas eu preciso descartar que eu tenho tumor de cólon fazendo isso com esse meu paciente, por exemplo. Então, ela manda para o especialista normal, e enquanto isso, ela vai começando a manejar as outras áreas. A questão é, tem muito contato com médicos clínicos, ginecólogos, geralmente mandam perguntas. Isso mesmo, exatamente. Então, isso é o natural, é o caminho natural, né? Você manda, mas você já está com o olho pichando no gato, né? Por exemplo. Entendi. Então, pode ser que ele tenha essa depressão e ele tenha um tumor de cólon. Ok. A questão é, o que esse tumor de cólon quer dizer? Né? E por que ele chegou nesse ponto aqui dessa depressão? Entende? Aí é nesse caminho que a gente vai, né? A gente sabe que, simbolicamente, os quadros depressivos, eles são, vamos dizer assim, a nigredo instalada, né, que a gente fala, né, aquela operação alquímica, aliás, a fase alquímica, né, da noite escura da alma. Então, a gente sabe que isso está acontecendo, a pessoa está desconectada, né, dela própria, vamos dizer assim, do que faz o coração dela pulsar, literalmente, né, ela está desconectada daquilo, e aí, por isso, ela não enxerga, né, e aí ela cai naquele lugar escuro, né? E a partir disso, ok, mas por que ela tá assim? O que tá acontecendo aqui que ela tá assim? Ela tem um tumor de colo. Tá, mas por que ela tem um tumor de colo? Aí a gente começa a ir por esse lado. Por que ela tem um tumor de colo? Simbolicamente, o que isso significa? Bom, problemas do trato gastrointestinal, já dando uma prévia para vocês aqui, problemas do trato gastrointestinal, eles têm uma relação direta com o chakra umbilical, complexo solar, ou seja, energia que entra, a gente metaboliza, energia que sai.
O que um tumor de cólon faz? Impede essa saída, de uma maneira geral, né? Ou seja, eu fico com aquele material tóxico que não é meu, represado. E junto com isso, a gente tem toda a questão mitocondrial, né? Quando a gente está falando de tumor, né? A gente tem uma linhagem materna, né? Ou seja, a gente tem ancestralidade junto que vem ali e que pode ter uma relação indireta com aquela situação. Entende como é que é? E aí a gente vai puxando do paciente aonde que está isso aí. Onde é que esse paciente não está blindando o campo, por exemplo, que está deixando a coisa entrar, ficar lá dentro dele, essa energia que às vezes nem é dele, né? E está fazendo essa confusão interna com ele que ele acabou materializando isso nessa situação. Entende? Então a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Vivi, não sei, faz sentido, Vivi, para você também isso? Raquel, faz sentido? Sim, muito bem. Então, entende? É nessa pegada que a gente vai, né? Então, essa formação, para mim, foi um divisor de águas em relação ao atendimento, em como a gente enxerga esses sintomas e o quanto de resolutividade a gente traz para a vida dos nossos pacientes. E a partir disso, dessa resolutividade, o que acontece? Melhoram os resultados. Melhorando os resultados, o que acontece? Os pacientes saem melhor, é aquela história, né? A palavra vai se espalhando. Então, melhora para eles, melhora para a gente, melhora para o todo, né? Então, o nosso objetivo final é esse, né? Que as coisas melhorem tanto no sutil para esses doentes, como no concreto, para eles e para nós. Então, essa estrada, eu digo assim, é uma estrada que volta, na verdade, porque isso é um momento de despertar, né? Mais e mais e mais pessoas vão chegar assim, né? Foi o que aconteceu, essa demanda veio para mim, isso está vindo para vários colegas, e não é à toa que vocês estão aqui também, né? Porque de uma maneira ou de outra essa demanda chega na gente própria, né? Ou naqueles que estão no nosso entorno. E aí aquela coisa, quando a gente tem esse conhecimento, e nós, gente do céu, assim, cai a venda dos olhos, não tem como desver. Não tem como desver. Uma vez você enxerga, a tua vida muda e a vida de quem passa pelo teu caminho também muda. Porque, óbvio, né? Não que assim, né? Mas E outra pergunta que eu tinha é, o que que tu quer dizer mais ou menos com o nível cognitivo e o nível alquímico, né, que tem a ver com esse nível cognitivo? Porque primitivo, vai. porque são palavras assim que parecem parecidas com algumas coisas do que eu entendo, mas eu não consigo entender exatamente o que que significa. Então, eu Certo, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. muito bem. Então, é assim, quando a gente fala de nível cognitivo, a gente está falando do nível racional, conhecimento, né? E Estava ali falando do conectivo, né? isso é outra coisa. É outra coisa. Então, vamos explicar. O cognitivo, ele tem a ver com isso e ele tem a ver com o biorritmo, né? Então, ou seja, é Uhum. uma parte do estudo. Então, por exemplo, quando meu exemplo aqui, tá? Sou matutina extrema. Então, todo dia eu acordo 5:30 da manhã, 5:00 da manhã, acordo sem despertador, acordo de boa, já faço os downloads. Agora eu já tenho esses rituais todos prontinhos ali, que é coisa rápida, coisa fácil, mas que ajuda muito a amplificar a nossa circuitaria intuitiva, né? Então, faço isso, beleza. O meu melhor horário do dia para realizar as tarefas cognitivas, né? Então, por exemplo, se eu tenho que pensar em estruturar essa mentoria, se eu tenho que pensar em resolver um BO de um paciente que está difícil ali, uma coisa mais assim. Eu não vou fazer isso à noite. Eu vou fazer isso de manhã cedo, porque é o meu melhor horário para isso, o cognitivo, tá? Então, isso é uma coisa, tem a ver com o biorritmo. Agora, quando a gente fala dos níveis de investigação, a gente está falando do nível físico, o mental e o conectivo, né? O conectivo, certo? O conectivo é o terceiro nível, é o nível de campo. E é assim, ó, é campo eletromagnético mesmo. É frequência vibracional, tá? Então, por exemplo, vou te dar um Tipo exemplo. aura, Oi? tipo aura, porque os chakras se relacionam com a aura, né? Tipo A, exatamente, a frequência, tá? Tá. Vou te dar um exemplo. Exemplo aqui que aconteceu com a gente aqui, mentorada, tá? Nossa, chegou com um quadro de cansaço extremo
dor nos joelhos, já tinha isso, ó, há muitos anos, tinha investigado, geralmente sim, né? Tinha investigado, visto todo o rolê, né? Tinha um pouquinho de artrose no joelho, era pouca coisa, tireoide normal, resto normal, mas assim, cansada. E aí, fui conversando com ela, para entender de onde é que vinha isso, daí ok. Aí chegamos no ponto em que ela me colocou que ela tinha recém se aposentado, fazia, e isso tinha piorado, né? Ela chegou em mim, porque isso tinha piorado muito nos últimos 6 meses. Ela tinha se aposentado há 5 meses. E aí ela veio me contar isso depois. O que aconteceu? Ela me contou daí que ela trabalhava, ela se aposentou nesse período, e ela trabalhava, adorava o trabalho dela, professora, aquilo movia ela de coração, e ela era professora numa comunidade no Rio de Janeiro. Então, por 30 e tantos anos, na rede pública. Então, o que que acontecia? Ela ia lá, ela fazia o trabalho dela com todo o coração, ela adorava o que ela fazia, ela achava que aquilo revitalizava. Mas, depois que ela saiu de lá, o que que aconteceu? Ela começou a perceber que, na verdade, muitos pontos que tinham lá dentro drenavam a energia dela, fosse dos colegas, que, né, aquela coisa, inveja, colega, assim. Aí ela começou a ligar os pontos. E o próprio ambiente, né, que cada 3 dias era tiroteio e abaixa todo mundo, isso que lá, é aquela coisa que é normalizada, né, mas que, na verdade, aquilo ali drenava ela completamente, e ela chegava cansada em casa, aí era tireoide, aí não sei o que, é o pâncreas, é a obesidade, e ela chegava, aí o que que aconteceu? Então, isso o que que acontece? O conectivo, isso é o campo da escola, entendeu? Isso era o campo de trabalho, e o campo das pessoas que estavam lá. E ela, não entendendo muito isso, não entendia de, por exemplo, blindagem de campo, de fechar o campo dela, a hora dela. Então, ou seja, ela ia para o campo lindo e pleno, adorava, que fazia coração aberto, né? Ártemis, que era, né? Deusa da caça, cuidadora das crianças, das mulheres, né? Ela ia de coração aberto e tipo assim, entregava tudo lá e tirava tudo dela lá. E isso foi durante 30 anos. O dia que isso melhorou foi o dia. Daí a gente começou a conversar, claro, né? Ela começou a ter uma luz naquilo, né? O dia que isso melhorou, olha só que simbólico. O dia que isso melhorou foi o dia que ela foi na escola, ela tinha que recolher umas coisas lá. Ela abriu um armário dela. Aquele armário dela da escola tinha coisas de quase 30 anos. Tudo entulhado, empilhado, sabe assim, acumulador, assim, aquilo não se desvencilhava. Ela pegou tudo aquilo, ela levou para casa dela e ela tacou fogo aquilo. Ela queimou aquilo. E naquele dia para frente ela começou a melhorar. Tanto ela melhorou que depois de um tempo dela que ela acabou a mentoria, que ela me mandou uma foto. Cara, gente, ela não levantava da cama, gente. De verdade, ela mal levantava da cama, passada. E assim, tinha visto depressão, tinha visto tudo isso, não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Nada. Então, o que aconteceu? No fim das contas, ela me mandou uma foto, ela tinha ido para a praia e ela tinha escolhido um lugar e ela ia se mudar para a praia. Nesse momento que ela ia sair daquele. Então, assim, vocês entendem o nível de cura do negócio, de você entender o que, que é a raiz daquele sintoma, daquele doente, que às vezes vai ficar na tireoide, na artrose, no perder peso, e na verdade o que, que era? Era o campo daquela escola que acabava com ela, mas como aquilo era a missão de vida dela, ela não percebia. E ela não conseguia fechar aquele campo. Faz sentido para vocês isso, gente? Entendeu como é que funciona? Uhum. Esse caso foi um caso típico de raiz do sintoma dela corporal conectivo, do campo mesmo. Entendeu? E a questão da alquimia. Sim, alquimia. Então, no caso dela mesmo, tá? No caso dela mesmo. Aí ela tinha a questão dos joelhos, né? Ela tinha uma artrose leve, mas veja, uma artrose leve com ela 39 anos, 40 anos ela tinha artrose. Assim, e não era corredora, não era nada, assim, não tinha o porquê. Não existia uma causa física para aquilo ali.
plausível, né? Se é uma atleta, um corredor, tudo bem, tem impacto e tal, mas não é o caso, né? Bom, daí, o que acontece? Então, pra você entender, né? O que o joelho representa? O joelho é uma articulação, né? Então, ele está relacionado alquimicamente a separatio, que é a operação alquímica do corte, da separação de crenças. E o joelho ainda ele tem uma peculiaridade. O joelho, a gente observa que a pessoa se dobra, né? A pessoa dobra seus joelhos, né? Ou alguém se dobra perante a pessoa. Ou seja, existe a questão de submissão ao ser submetido a, né? Então, o corte é mais cirúrgico aí. E o que acontecia? Ela se submetia àquele ambiente inconscientemente, porque ela tinha, né? Aquela pulsão do coração dela que levava ela para lá. Mas ela se submetia àquilo e os joelhos começaram a finalizar. Tipo, tem que parar com isso, tem que quebrar essa crença, tem que cortar isso aí. Então, por exemplo, osso que quebra, né? Fraturas de uma maneira geral, né? Entorses, né? Então, separação de crenças, entendeu? Aham. Nessa pegada, entende? Então, alquimicamente é isso, né? Então, cada doença, né? E cada situação, ela tem uma correspondência alquímica, né? E daí a gente aprende sobre alquimia, sobre essas coisas. Sim, aprende tudo, que isso é super importante, inclusive, né? Isso é um diferencial muito, como é que eu vou te dizer assim, ele é muito exclusivo, muito único, né, disso, né? É traduzir alquimicamente aquele sintoma, né? Então, por exemplo, a cirrose, né? A cirrose alcoólica, que a gente fala, né? O etilismo crônico, né? Quem bebe é uma solutiva errada, né? Operação de dissolução de crenças que a pessoa não entende, a pessoa concretiza, né? Vou beber para esquecer, né? Vou beber para lavar. Tu entende? A coisa começa a tomar. Então, sim, tudo isso a gente aprende dentro dos nossos módulos, né? A gente fala bastante disso, inclusive, isso é bem importante para nós aqui. Entendi. Faz sentido, gente, isso? Vocês conseguem enxergar isso, sim, essa conexão dessas situações? A Vivi diz que sim, claro, né? Então, mulheres, eu vou deixar para vocês alguma dúvida mais? Não? Por enquanto, como é que tá? Que vocês tenham, que vocês até mesmo em relação à formação, mentoria, né, tudo mais. Entrando, gente, assim, ó, o material já tá lá, o grupo já tá ativo, né, as mulheres mandam, né, todo dia praticamente elas mandam, né, casos, sonhos, etc, né? Ok, Vivi vai pegar a serra, tudo bem, beleza. Vivi, então lembra, até amanhã, tá? Qualquer coisa, falar com a gente, pode mandar um direct, falar com o Vitor e eu vou mandar o link lá no grupo também, tá? No nosso grupo ali, no grupo. Raquel tá no grupo, Raquel? Não. O, não sei mais o nome dele, mas Vitor. ele que me falou dessa reunião daí, e daí ele me botou disse que me botou no grupo. Ah, então tá bom, beleza. Eu vou mandar lá então, aí caso vocês queiram pra gente já utilizar. Então, assim, a mentoria já começa imediata, né? Fechando, adquirindo ali, o grupo já tá aberto, o material já tá na plataforma, então a gente já começa as trocas imediatamente. Eu só tenho uma dúvida se o curso assim seria para mim agora neste momento, em função de que eu não atendo pacientes, né? Mas eu tenho que resolver os meus problemas para poder começar a resolver os problemas da família, do trabalho, de tudo, né? Todas as outras Então, coisas. assim, é, eu tenho uma filha de 16 anos e eu tenho um monte, eu seria um paciente, uma paciente especial para vocês tratarem, porque tem um monte de relações com tudo, né? Do que Isso. tu fala. Tá, deixa eu pausar, E só porque a gente já continua conversando. Peraí.